E aí, meus queridos alunos do terceirão da Escola Silvério Lins, beleza? Estamos juntos novamente em mais uma videoaula. Essa videoaula hoje ela é destinada a fazer as correções das 8 questões que foram passadas na semana passada. Todas as questões foram retiradas de Enem de anos anteriores. Dessa vez teve até um resultado melhor dos alunos, né? Muita gente acertou quase todas as questões. Praticamente 14 pessoas acertaram quase de 7 a 8 questões, isso é muito bom, né? Então vamos ver as correções agora, tirar todas as dúvidas, e se restar alguma dúvida no final do vídeo, pode me procurar lá no privado, que eu tento esclarecer um pouquinho mais a vocês. Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula à distância do REAEMP de Educação Física, focado no Enem. Simbora! Aqui você já conhece o programa, deixa eu ir pulando. Isso aqui eu apresentei na aula passada, quais seriam os temas das questões. Então vamos logo pular para a primeira questão do Enem. Ela fala do surgimento dos Jogos Olímpicos, quanto os Paralímpicos também. São mais uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Por trás deles está a filosofia do Barão de Pierre de Coubertin, que é o fundador do movimento olímpico. Então, como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Existem atualmente 7 valores associados aos jogos. Os valores olímpicos são a amizade, a excelência e o respeito. E os paralímpicos são determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Então, a gente já vê que nas Olimpíadas, no movimento olímpico são 3 valores e nos paralímpicos 4. Então vamos para as questões. No contexto da educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando colega. Letra A. Procura entender o próximo, assumindo atitudes positivas como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade. Tudo certo. O que caracteriza o valor da igualdade? Não. Isso aqui foi que deixou a questão errada, tá? Essa alternativa ela está errada por causa desse valor aqui. Ele não caracteriza o valor da igualdade. Ele caracteriza o valor da amizade, do respeito, mas não da igualdade. Olha só, a alternativa B. Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento, assegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos. O que caracteriza o valor da amizade? Ó, dedinho, eles inverteram a questão A e a questão B. Aqui seria o valor da igualdade e o da amizade seria o de cima, seria a letra A. Então aqui houve essa troca. Na letra C, dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos. O que caracteriza o valor da coragem? Isso é coragem? Não, gente. Isso aqui ele vai caracterizar o valor da determinação, você dá o melhor de si, né? Que não caracteriza a coragem. Olha só, ele trocou de novo. Olha a alternativa D. Manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza e a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra e o desânimo. Isso sim é coragem. Ele descreveu aqui o valor da coragem, ele trocou de novo. Ó. A determinação seria a letra C e o valor da coragem seria a letra D. Então, todas essas 4 questões, A, B, C e D, elas foram cascas de banana. A alternativa correta é a letra E. Bora lá. Inclui em suas ações o fair play. O que é o fair play? É o jogo limpo. A gente já conversou sobre isso em sala de aula. A honestidade, o sentimento positivo, de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde e combate ao doping, o que se caracteriza o valor do respeito. Sim, a gente respeitar o próximo, respeitar o jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo, ser contrário à questão do doping. Então, a alternativa correta é, sem dúvida, a letra E. Agora, cuidado, vocês perceberam na casca de banana que teve aí, né? Nas alternativas. Teve gente que escorregou feio. Vamos lá, questão número 2. Ele fala agora sobre a história do futebol. Então, os amantes do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever.
O jogo se transformou em espetáculo, como todos os esportes, né, hoje em dia, com poucos protagonistas e muitos espectadores. Futebol para olhar, e o espetáculo se transformou no mundo dos negócios, né? Mais lucrativo do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia, que é o movimento tecnicista, né? É um período da educação física, é uma das abordagens da educação física, é a abordagem tecnicista. Então, a tecnocracia do esporte profissional foi impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia, o que muita gente caracterizou na época o Robinho. Eu lembro que todo mundo falava muito que ele era um jogador muito alegre, ousado dentro de campo, pela criatividade que ele tinha, né? E aí, por sorte, ainda aparece nos campos algum atrevido que sai do roteiro, né, do esquema técnico e tático do time, e comete o disparate de driblar o time adversário inteirinho, além do juiz e do público das arquibancadas, pelo puro prazer do corpo que se lança na proibida aventura da liberdade. Então ele fala aqui do movimento tecnicista, da abordagem tecnicista. É aquela abordagem que ela enquadra o jogador dentro dos moldes técnico e tático do time. Então ele não é permitido fazer as famosas firulas, criar o seu jogo dentro do campo. Então bora para as alternativas. No texto indica que as mudanças nas práticas corporais, especificamente no futebol, fomentaram a tecnocracia promovendo uma vivência mais lúdica e irreverente. Erradíssimo. Se ele promoveu uma tecnocracia, ele não promove uma vivência lúdica e irreverente. Essa questão está errada, né? Promoveram o surgimento de atletas mais habilidosos para que fossem inovadores. Não, ele nem fala isso no texto. Ele fala que os novos jogadores foram traçados na força, na velocidade, então não tem nada a ver com inovação. Letra C. Incentivaram a associação dessa manifestação à fruição, favorecendo o improviso. Não, gente. Invenção. Isso foi balela aqui. Ninguém falou nisso. Letra D. Tornaram a modalidade em um produto a ser consumido, negando a sua dimensão criativa. Eu acho que é essa, viu? Vamos à letra E. Contribuíram para esse esporte ter mais jogadores, bem como acompanhado de torcedores. Não, ele fala que diminuiu a quantidade de jogadores, né? A questão da exclusão, da peneira, do afunilamento de jogadores, né? Da base, quando começa, para o profissional. Nem todo mundo consegue chegar a nível profissional, né? Esse afunilamento que tem nessa peneira. Então a resposta correta é a letra D. Tornaram a modalidade um produto realmente a ser consumido e negar a sua dimensão criativa. Letra D, resposta correta. Tá joia? Bora para a próxima questão. Até aí tá muito fácil ver as questões. A terceira questão, ela fala encontrando base em argumentos supostamente científicos, o mito do sexo frágil contribuiu historicamente para controlar as práticas corporais desempenhadas pelas mulheres. Olha aí as mulheres no esporte agora. Na história do Brasil, exatamente na transição entre os séculos XIX e século XX, destacam-se os esforços para impedir a participação da mulher no campo das práticas esportivas. As desconfianças em relação à presença da mulher no esporte estiveram culturalmente associadas ao medo de masculinizar o corpo feminino pelo esforço físico intenso. Gente, e isso não é mentira. Isso aí acontece hoje em dia, a gente vê na atualidade. Né? Muitas mulheres têm medo de malhar, vamos supor, na academia, fazer treino para membro superior, para não ficar com aquele corpo masculino, que isso é mito, tá, gente? Isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os hormônios produzidos são diferentes, os hormônios masculinos e os hormônios femininos. Os treinos são diferentes, as cargas são diferentes, tá? Em relação ao futebol feminino, o mito do sexo frágil atuou como obstáculo ao consolidar a crença de que o esforço físico seria inapropriado para proteger a feminilidade da mulher normal. Tal mito sustentou um forte movimento contrário à aceitação do futebol como prática esportiva feminina. Leis e propagandas buscaram desacreditar o futebol, considerando-o inadequado à delicadeza. Na verdade, as mulheres eram consideradas incapazes de se adequar às múltiplas dificuldades do esporte rei, né? O futebol. Então, bora as alternativas. Absurdo, né? Que a gente
em pensar que isso já existiu. Bora lá. No contexto apresentado, a relação entre a prática do futebol e as mulheres é caracterizada por simbora. Letra A. Argumento biológico para justificar desigualdades históricas e sociais. Poxa, matou, eu não precisava nem ler mais as questões. Sim, o argumento que ele faz é o argumento biológico de dizer que as mulheres são incapazes em relação aos homens. Né? Essa questão de masculinizar o corpo feminino, isso é tratado, esse é um argumento biológico. Então ele mostra justamente essas desigualdades históricas e sociais entre homens e mulheres. Mas bora ler o restante. A resposta correta é a letra A, sem dúvida. Mas bora ler onde estavam os erros. Discurso midiático que atua historicamente na desconstrução, não é na desconstrução. Ele atua na construção do mito do sexo frágil. Então essa alternativa aqui já é falsa. Né? Só por essa desconstrução aí. Apelo para a preservação do futebol com a modalidade praticada apenas pelos homens. Não existe esse apelo. Ele está falando justamente sobre as mulheres. Olhar feminista que qualifica o futebol como atividade. Não. Pelo contrário, é o olhar machista, não é feminista. O receio de que sua inserção subverta o esporte rei ao demonstrar suas capacidades de jogo. Também não, ninguém fala sobre isso, que vai subverter o esporte rei. Então, realmente, é o argumento biológico para justificar as desigualdades históricas e sociais entre homens e mulheres dentro do esporte. A resposta correta é a letra A. Próxima questão. Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano que diariamente acorda 5 horas para trabalhar, enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, vai em pé, para chegar às 8 horas no trabalho, termina o expediente às 5 da tarde e chega em casa às 19 horas. Para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos e etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade dessa pessoa praticar exercício regularmente é significativamente menor que a pessoas de classe média alta que vivem outra realidade, que não depende de transporte público, que a jornada de trabalho é diferenciada. Então existe essa diferença. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios físicos e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Aí no texto ao lado, ele fala: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados para ter tempo para as doenças. Eu sempre falei isso em sala de aula. Né, que aquelas pessoas sedentárias, o corpo é uma porta de entrada para as diversas doenças, para diversas enfermidades. Bora para as questões. Segundo o texto que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudança no estilo de vida na saúde, apresenta uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercício físico por qualquer indivíduo e a promoção à saúde. Não, gente, ele não fala nem de uma visão médica. Ele não está falando de visão médica aqui. Ele está falando do dia a dia mesmo da gente. Ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes da prática de exercícios do cotidiano. Atenção, essa pode ser, viu? Letra C, crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Não, ele não fala disso, da tarefa da casa ao sedentarismo. Ele fala da correria do dia a dia, da jornada de trabalho, que ele chega em casa exausto, que não tem mais coragem para fazer a atividade. Focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Não, de jeito nenhum. Ele não atribui, ele só diz que existem realidades diferentes entre a classe mais alta e a classe baixa, e que, como a gente vai cobrar da classe baixa que sai de casa às 5 da manhã, chega às 7 da noite e ainda ter coragem para fazer uma atividade física, né? Geracional, letra E, que preconiza a representação do culto à jovialidade, também não, isso aqui foi uma invenção. Então a resposta correta realmente é a letra B, é a resposta correta, que considera os aspectos sociais, realmente, as diferenças de classes, né, intervenientes na prática do exercício do cotidiano. Realmente, é essa avaliação que ele faz. Então, vamos para a próxima. Esse aqui já fez. Quinta questão.
A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar um milionário, caso tenha um bom desempenho esportivo. Ou também o contrário, tá? Um adolescente que vislumbrou a carreira de atleta, não deu certo, abandonou estudos e ele fica atrasado, fica para trás, né, na vida. Então, muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer uma boa qualidade de vida à sua família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que jovens sonham com a fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada, em que a minoria alcança a carreira profissional, que a gente já falou na outra questão. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe, ela cai, né? Ela não consegue. Então, o caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo, que os jovens têm que percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em subempregos, à margem da sociedade ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge da sua formação escolar, que é geralmente no ensino médio, 15, 16, 17 anos, quando os atletas começam a ir para o profissional, no auge da sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados pelos clubes, pelos times e pela família para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora e além do futebol. Tentar conciliar é difícil. Eu fui atleta, jogador de basquete, com 15 anos eu fui morar fora em São Paulo e eu sei o quanto é difícil conciliar o esporte profissional nessa idade e os estudos. Eu tive muita dificuldade, mas graças a Deus eu consegui. Mas não foi fácil, eu tive muito apoio da minha família e dos meus professores na época lá em São Paulo, porque conseguiam compreender a nossa rotina de treino diário, jogos, viajava para outro estado, viajava para outra cidade, tinha que no outro dia ir para aula, então não é fácil, essa rotina de atleta não é fácil. E aí vamos para as alternativas. Ao abordar o fato de o Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças no futebol, o texto critica o quê? O despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias e superar a miséria. Vocês acham que é a letra A dessa questão? Será? Letra B. A garantia de ascensão social. Peraí, viu, gente? Estou na quinta questão, é isso mesmo. O despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar as misérias? Eu acredito que não, viu? Mas vamos ler. Garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador. Ele tem a garantia? Não, ele não tem. É um tiro no escuro. A gente já viu lá que não tem garantia, né? A falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol? Também não. Pelo contrário, os clubes investem, né? Os clubes investem. E o pessoal que é bom mesmo, que consegue passar nas peneiras e no afunilamento, vivem de futebol. Investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional no esporte? Não. Bora lá. E a letra A é despreocupação dos sujeitos com a formação paralela à esportiva, para habilitá-lo a atuar em outros setores da vida. Certíssima essa questão. Letra A é. Não tenha dúvidas de marcar essa questão. Muito boa essa questão, gente. Muito boa. Ela relata a realidade mesmo dos atletas. Perdão, aqui é falso. A realidade desses atletas, gente, que abandonam as escolas pensando, sonhando com o futuro do futebol e que não é fácil. Vamos lá. Letra E, a quinta questão. Sexta questão. Estamos acabando. Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a Barbie como exemplo de beleza, o infográfico feito pelo site reabs.com comprovou que, caso uma mulher tivesse as medidas da boneca de plástico, ela não estaria nem viva. Então não é exatamente uma novidade que as proporções da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o mundo real. As ativistas que lutam pela construção de uma autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto da indústria cultural na psique humana apontam há anos a influência de modelos como a Barbie na distorção do corpo feminino. E isso a gente tem muita culpa à família.
Porque a criança, às vezes, quando quer uma bonequinha gorda, moreninha, ou do cabelo twinzinho, aí a mãe diz logo, vixe Maria, por que é uma boneca tão feia dessa? Então, assim, a mídia, o mercado, o comércio, ele impõe um padrão de beleza e estética. E a Barbie não é à toa que é a boneca mais famosa do mundo, mais consumida do mundo. Por quê? Pelo estereótipo dela. Galega, dos olhos claros, cabelo liso, a cintura da boneca é isso aqui. Então, existem padrões de beleza, né? Isso impostos pelo mercado, né? Pelo consumismo. Então, olha só, o pescoço, com o pescoço 2 vezes mais longo, né, e 15 centímetros mais fino do que o de uma mulher, a Barbie seria incapaz de manter sua cabeça levantada. A cintura, com a cintura de 40 centímetros menor do que a sua cabeça, a Barbie da vida real teria o espaço do seu corpo para acomodar metade de um rim. A gente tem 2, né? As pessoas normais têm 2 rins, ela teria metade de um e alguns centímetros de intestino. É engraçado demais. Quadril. O índice que mede a relação cintura-quadril, lembra que a gente fez ano passado o RCQ, que é o índice que mede cintura e quadril, da Barbie, é de 0,56. Vocês lembram dessas medidas que a gente fez a medida de cada um de vocês? O que significa que a medida da cintura representa 56% da circunferência do seu quadril. Esse mesmo índice em uma mulher americana é de 0,8. Né? Então é muito além do que é normal. Então, ao abordar essas influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa o seguinte. Sexta questão. A noção de beleza globalizada veiculada pela indústria cultural? Não é essa. A noção de beleza, não. A influência da mídia para a adoção de um estilo de vida salutar pelas mulheres? Não, gente. Isso não é um estilo de vida de jeito nenhum. A relação entre a alimentação saudável e o padrão de corpo instituído pela boneca, ele não fala lá, né, sobre a alimentação saudável no texto em nenhum momento. Aí a letra D, a proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e o corpo humano. E a letra E, influência mercadológica na construção de uma autoimagem positiva do corpo feminino. Gente, a alternativa correta é a letra D. Algumas pessoas se passaram e responderam letra E. Não foram poucas pessoas, não. Mas eu vou dizer por que a E está errada. Se fosse a influência mercadológica na construção de uma autoimagem, ela não é positiva do corpo feminino, porque a Barbie ela não traz uma autoimagem positiva, porque é uma coisa irreal aquele corpo dela. Não tem como trazer a Barbie para a realidade humana. Né? Então, essa resposta aqui está errada. Ele fala realmente da proporcionalidade, ele compara, ele faz essa comparação entre o corpo da boneca e o corpo feminino humano. Né? Então a resposta correta é a letra E. Vamos para a 7ª questão e penúltima. Ele olha o meu... É um texto, né? Um poema. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, toda equipada e o tiozinho guiando com seus filhos ao lado. Estão indo ao parque eufóricos, brinquedos eletrônicos, automaticamente eu imagino a molecada lá na área como é que tá, provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalço nas ruas de terra, brincando do jeito que dá. Olha só aquele clube, que da hora, olha aquela quadra, olha aquele campo, olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Então, mais uma vez, uma questão, ele mostra a realidade social, né? Essa distorção dos investimentos feitos para a classe média alta e a classe baixa. Então, ele mostra essa diferença social existente na sociedade da gente. Então, vamos lá. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta de espaços de lazer que retrata a ausência de opções de lazer para a população de baixa renda por falta de espaço adequado. É a letra A. O que é que vocês acham? Não, gente, não é, porque ele não fala do espaço adequado. Ele fala da falta de investimento que é dado, né? Então ele retrata a ausência de opções de lazer para a população. Não existe uma ausência de opções, né? Então vamos lá, essa aqui está errada. Ressalta a irrelevância das opções de lazer
para diferentes classes sociais, o que acessam a sua maneira e relevância, também não, né? Ele fala da importância, ressalta a importância das opções de lazer. Letra C. Expressa o desinteresse das classes menos favorecidas economicamente pela atividade de lazer. Não, pelo contrário, ele fala lá que as crianças estão descalças jogando bola na terra batida. Então ele fala que existe esse interesse. O que não existe são investimentos na área para poder ter um espaço adequado. Letra D. Implica condições desiguais de acesso ao lazer. Olha aí, condições desiguais ao acesso, pela falta de infraestrutura e investimentos em equipamentos. Gente, certíssima essa questão aqui. Ele mostra justamente essas condições desiguais ao acesso do lazer e a falta de infraestrutura e investimento em equipamentos. Letra E. Algumas pessoas ficaram na dúvida dessa questão. Aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e o prático das menos favorecidas. Gente, poderia até ser essa questão, mas quando ele fala aponta o predomínio do lazer contemplativo, sabe por que não é? Porque, deixa eu voltar aqui, ó. Quando ele vem, ele diz aqui, ó, olha só aquele clube que da hora, olha aquela quadra, olha aquele campo, olha quanta gente. Então, se tem muita gente na quadra, naquele clube, então é porque tem muita gente, não está contemplando, não está só olhando, eles estão praticando, eles estão brincando. Então, essa frase aqui é que ela mata, que não é contemplativa. Ele fala, olha quanta gente. Então, é porque realmente tem muita gente praticando. Então, aquele não é contemplativo. Né? Essa questão aqui, ela está errada. Letra E, está errada. E a última questão, no esporte participação, ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico. É o que vocês fazem aí, bate bola na quadra, na pracinha. Esse é o esporte participação. Tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósito a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdade de oportunidades esportivas encontrado na dimensão do esporte performance. Que eu já falei a você, o esporte participação ele é inclusivo, ele abraça todos que querem participar. O esporte performance ele é altamente exclusivo. Ele favorece os mais habilidosos dos menos habilidosos, os mais fortes dos mais fracos. Então ele tem essa exclusão muito forte no performance. Enquanto o esporte performance só permite o sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte participação favorece o prazer a todos que deles desejarem tomar parte. Bora as questões. No sentido esporte e participação construído no texto está fundamentalmente presente nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúne diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Não, né, gente? Aqui seria o esporte performance, mas ele está falando sobre o esporte e participação. Nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a participação dos demais, também não, gente. Ele não está nem falando de competição. Nos campeonatos oficiais de futebol, aqui a gente já mata. Campeonato ele não está falando, ele está falando de esporte e participação, que é por lazer, né? Nas competições já também promovidas, não, gente, não é. Mais uma vez, falando de esporte e participação, a gente não está falando de competição, de individualismo, não está. Então, letra E, nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Sim. Gente, algumas pessoas ficaram na dúvida. Mas modalidades esportivas adaptadas é para pessoas que têm deficiência, porque tem o esporte adaptado. Né? Mas nesse caso, não está falando do esporte adaptado para uma pessoa que tenha deficiência, que tenha alguma deficiência física, né? Ou mental, ou psíquica. Ele fala aqui das modalidades esportivas que são adaptadas, ou seja, elas não seguem uma regra padrão
da FIFA ou da Federação de Voleibol Internacional, do basquetebol, não tem essas regras. Então, tipo, não tem aquela obrigatoriedade de ter uma distância da trave ter o tamanho oficial, vocês montam uma barrinha aí, e isso é o esporte participação, é onde o maior engajamento de todos os cidadãos, o lazer, a brincadeira. Então, a alternativa correta é a letra E. Olha só o resumo da nossa atividade. Se você acertou de 7 a 8 questões, parabéns, você vai detonar no Enem. E exatamente 15 pessoas acertaram 7 ou 8 questões. Das 15, 9 acertaram todas as questões, gente. Isso é excelente. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso dessa turma. Se você acertou 5 a 6 questões, parabéns, está no caminho certo. Mas faltou ler só com mais um cuidadozinho as questões. Que no total foram 6 pessoas que acertaram. Se você acertou de 3 a 4 questões, precisa se dedicar um pouco mais. Isso corresponde a pouco, 50% da prova. É muito pouco, né? Então, não foi legal. Que corresponde também a 6 pessoas, tá? E se você acertou de 1 ou 2 questões só, você está em uma zona de perigo. Tem alguma coisa errada, mas você não pode perder a confiança. Próxima semana vem mais questões, tá? E tudo vai dar certo, só depende de você. Estuda um pouquinho mais, se teve alguma dúvida, me procura. Essa semana eu vou disponibilizar um questionário online para vocês responderem, tá? Porque aí na próxima semana ainda vai valer essa atividade. Eu só vou jogar na outra semana outra atividade. Então vocês vão ter ainda mais ou menos 15 dias de folga só para responder esse questionário que eu vou passar para vocês, beleza? Meus alunos do terceirão, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Não esqueça, fique em casa. Se precisar sair de casa, não esqueça da máscara. Tenha sempre o álcool em gel em mãos. Lavem bem as mãos com sabão. E chegou da rua, vai direto pro chuveiro, tira a roupa, bota para lavar e toma um banho com muito shampoo, muito sabonete. Fiquem com Deus e já já a gente tá de volta lá na Escola Silvério Lins. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.